15 frases que pessoas inteligentes jamais manifestam em voz alta. Sabedoria estoica profunda. O poder silencioso das palavras não ditas. Há algo de profundamente revelador no modo como as pessoas falam. O tom, as pausas, o tipo de frase, o momento em que escolhem se calar, tudo é linguagem. E quanto mais você observa, mais percebe. As pessoas mais inteligentes não são as que falam o tempo todo, nem as que dominam todos os assuntos. São as que sabem quando não dizer nada. Porque o silêncio, nas mãos de quem tem sabedoria, é uma forma elevada de domínio. Vivemos em uma era em que todo mundo tem uma opinião, uma resposta pronta, uma necessidade quase compulsiva de ser ouvido. Mas, quanto mais se fala, menos se entende. As pessoas verdadeiramente lúcidas, as que pensam antes de abrir a boca, sabem que as palavras são setas. Uma vez lançadas, nunca mais voltam. E por isso, cada uma precisa ser escolhida com a mesma cautela de quem carrega fogo nas mãos. O estoicismo ensina exatamente isso. Não é o que os outros dizem que revela quem são, mas o que você escolhe dizer, ou deixar de dizer, que revela o que você se tornou. Você já percebeu como as pessoas emocionalmente frágeis falam para se justificar, para culpar, para se proteger, para provar algo o tempo todo, enquanto as pessoas sábias apenas olham. Elas não precisam do palco da aprovação, nem da plateia da compaixão. Elas vivem com serenidade, porque aprenderam que a mente que domina a língua domina o próprio destino. E é por isso que, neste vídeo, você vai descobrir as 15 frases que pessoas verdadeiramente inteligentes e emocionalmente evoluídas jamais manifestam em voz alta. Essas frases revelam muito mais do que parecem. Elas são sinais de fraqueza mental disfarçada de opinião. São confissões de insegurança mascaradas de autenticidade. São gatilhos de ruído em uma alma que ainda não encontrou o próprio silêncio. E, quando você aprender a reconhecer cada uma delas, vai perceber como o poder muda de mãos. Do impulso para o controle, do ego para a consciência, do barulho para a clareza. Ao longo desta jornada, você não vai apenas descobrir o que não deve dizer, vai compreender quem você se torna quando para de dizer. Vai aprender o valor do pensamento filtrado, da emoção domada, da presença que não precisa se impor. E no fim, entenderá por que os grandes sábios, de Sêneca a Marco Aurélio, repetiam que as palavras revelam a alma e que o verdadeiro domínio começa quando você consegue ouvir o próprio pensamento antes de deixá-lo escapar pela boca. Então feche os olhos por um instante. Imagine-se diante de um espelho. As palavras que você pronuncia todos os dias estão moldando esse reflexo. Mas as que você aprendeu a não dizer estão moldando algo muito maior. O seu caráter. Hoje, você vai descobrir o vocabulário silencioso da sabedoria. As frases que você elimina, os silêncios que você aprende a sustentar e a leveza que nasce quando você entende que não precisa provar mais nada. Essas são as 15 frases que pessoas inteligentes jamais manifestam em voz alta, porque sua mente já aprendeu a conversar em silêncio com o universo. Eu não aguento mais. A fraqueza disfarçada de desabafo. Toda vez que alguém pronuncia "eu não aguento mais", está, sem perceber, declarando derrota antes mesmo do fim da batalha. É uma frase carregada de peso, mas vazia de propósito. Um eco de desespero que parece humano, mas que, na verdade, revela algo mais profundo. A perda temporária da fé em si mesmo. Pessoas inteligentes e emocionalmente fortes sentem dor, sim, mas não a transformam em bandeira. Elas entendem que verbalizar o colapso é amplificá-lo, que cada palavra dita reforça uma crença, e que toda crença repetida vira realidade. O estoicismo ensina que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é escolha. Sêneca dizia: o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece quando você pronuncia "eu não aguento mais". Você convence sua mente de que não há saída, e ela acredita. Você dá forma e corpo ao caos interno. E o caos, uma vez nomeado, cresce. A mulher ou o homem estoico, ao contrário, não foge da dor. Ele a observa.
Ele respira fundo quando o peso chega e diz a si mesmo: ainda posso dar um passo. Porque sabe que não é preciso eliminar a dor para continuar. Basta não se identificar com ela. A força verdadeira não grita. Ela se manifesta no silêncio de quem continua mesmo cansado. As pessoas sábias trocam a frase "eu não aguento mais" por outra muito mais poderosa: isso também vai passar. Essa é a linguagem da mente madura, porque ela reconhece o momento, mas não se submete a ele. Enquanto o fraco se define pela dor, o forte a usa como mestre. Enquanto um reclama do peso, o outro aprende a se fortalecer carregando-o. Há um contraste moral enorme entre quem lamenta e quem compreende. Quem lamenta busca piedade, quem compreende busca aprendizado. E é nesse ponto que as pessoas inteligentes se separam das que vivem em looping emocional. Dizer "eu não aguento mais" é como cravar uma sentença no próprio espírito. E os sábios sabem que o verbo é criador. O que você diz sobre sua vida se torna o padrão energético que ela seguirá. Os estoicos, em momentos de tormenta, faziam silêncio. Eles escreviam, meditavam, respiravam, não porque não sentissem, mas porque sabiam que o grito interno não precisa de plateia, precisa de direção. E essa é a diferença entre o desabafo e a sabedoria. O primeiro busca alívio, a segunda, compreensão. A próxima vez que a vida pesar sobre seus ombros, lembre-se, a força não está em não sentir, mas em não se render. Respire e diga baixinho: eu ainda estou aqui. Essa é a resposta estoica ao desespero. Simples, silenciosa e inabalável. Pessoas inteligentes não negam a dor. Elas apenas não a transformam em identidade. A culpa não é minha. A ilusão da irresponsabilidade emocional. Poucas frases revelam tanta imaturidade quanto esta. A culpa não é minha. Ela soa como defesa, mas é prisão. É o grito inconsciente de quem ainda precisa que o mundo se comporte de acordo com seus desejos. É a tentativa de se proteger da própria sombra, projetando no outro o desconforto que não quer enfrentar dentro de si. Os estoicos chamavam isso de auto-engano moral. O hábito de culpar o destino, as pessoas ou o universo por aquilo que é, no fundo, reflexo das próprias escolhas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o obstáculo é o caminho. O que ele queria dizer é simples e devastador. Tudo o que você chama de injustiça é, na verdade, uma oportunidade para crescer. Mas quem repete "a culpa não é minha" foge dessa lição. E ao fugir, enfraquece. A mente fraca busca a inocência. A mente sábia busca a responsabilidade. A primeira precisa apontar dedos para se aliviar. A segunda olha no espelho e pergunta: o que isso veio me ensinar? E essa diferença muda tudo. Porque, enquanto a maioria ainda acredita que assumir responsabilidade é castigo, as pessoas inteligentes entendem que é liberdade. Quando você assume o que sente, o que faz e o que permite, você recupera o controle do próprio destino. Mas quando culpa o outro, você o torna seu carcereiro. A culpa não é minha. É a frase de quem abdica do poder, de quem entrega a própria vida nas mãos de outro, de quem prefere o conforto do papel de vítima à dureza do papel de autora. Mas as pessoas estoicas, as que já entenderam a natureza da mente, sabem que ninguém nos fere sem o nosso consentimento. Elas compreendem que o sofrimento não vem do que nos acontece, mas de como interpretamos o que nos acontece. E por isso, trocam a frase da fuga pela da lucidez. Eu escolho aprender com isso. Essa é a fala de quem cresceu espiritualmente. De quem entendeu que toda dor tem uma mensagem e que todo erro é espelho. De quem já não precisa mais se defender porque não teme o que descobre em si. Há um contraste moral profundo entre o culpado e o responsável. O culpado se martiriza ou acusa. O responsável transforma. O culpado grita para esconder. O responsável silencia para compreender. E esse silêncio é poder. Porque quando você para de justificar, começa a evoluir. O estoicismo não prega o castigo, mas a consciência. Quando você diz, a culpa é minha, não está se condenando, está se libertando. Porque só o dono da culpa pode se tornar o dono da mudança. Pessoas inteligentes não temem reconhecer erros.
Elas sabem que a grandeza mora exatamente ali, no ponto em que o orgulho se cala e o aprendizado começa. Da próxima vez que algo der errado, não diga, a culpa não é minha. Pergunte, o que em mim colaborou para isso acontecer? Essa pergunta é a porta da maturidade emocional, e é por ela que entram todos os sábios. Eu sempre tenho azar. A mentira que rouba seu poder de escolha. Eu sempre tenho azar. Poucas frases soam tão inofensivas e, ao mesmo tempo, tão destrutivas. Elas parecem um desabafo, uma constatação triste da vida, mas, no fundo, escondem uma das crenças mais paralisantes que um ser humano pode alimentar, a de que o destino é inimigo. Quando alguém diz isso, o universo ouve não um lamento, mas uma ordem, porque cada palavra que você repete com emoção se transforma em crença, e cada crença cria a realidade que confirma o que você disse. Assim, quem afirma viver em azar, vive exatamente nele. O estoicismo ensina que nada é realmente sorte ou azar, tudo é percepção. Epicteto dizia, as coisas não nos perturbam, é o que pensamos sobre elas que nos perturba. Ou seja, a mente que chama algo de azar é a mesma que, em outra frequência, chamaria de aprendizado. A diferença está na consciência. E a consciência é a fronteira entre o caos e o poder. Quando você diz, eu sempre tenho azar, está negando o seu papel de criadora. Está dizendo ao universo, não tenho domínio sobre minha própria energia. Está colocando o poder nas mãos do acaso, e o acaso, por natureza, é cego. Mas a mulher ou o homem sábio entende que o que você chama de azar é apenas vida sem interpretação, que cada obstáculo é uma instrução, que cada decepção é uma lição que se repete até ser compreendida, que não há coincidência, apenas coerência entre o que você vibra e o que recebe. Pessoas inteligentes e emocionalmente maduras não dizem, tenho azar. Elas dizem, estou sendo moldada. Essa simples troca de palavras muda tudo, porque a primeira frase é uma desistência e a segunda é uma escolha. Uma abre feridas, a outra constrói caráter. Uma paralisa, a outra desperta. O contraste moral é evidente. Quem acredita em azar acredita em destino punitivo. Quem acredita em propósito enxerga sabedoria até na queda. Quem se vê como vítima da sorte vive girando em círculos. Quem se vê como aprendiz do universo caminha em linha reta, em silêncio, com fé e presença. O estoico não teme o acaso, porque sabe que o acaso é parte da ordem maior. A alma treinada na serenidade não se impressiona com o imprevisível. Ela o recebe. Ela entende que não é azar tropeçar. É apenas o convite da vida para olhar o chão com mais atenção. E assim, a mulher que um dia dizia, nada dá certo para mim, aprende a dizer, tudo me ensina. Essa transmutação é a essência da maturidade espiritual. Quando algo te decepcionar, um amor, um projeto, um plano, não se apresse em chamar de azar. Observe o que isso está te mostrando. Talvez não fosse fracasso, mas redirecionamento. Talvez não fosse punição, mas proteção. E se você conseguir respirar fundo e aceitar essa nova ótica, vai perceber. A sorte nunca te abandonou. Ela apenas mudou de forma para te ensinar algo que você ainda não estava pronta para ver. Pessoas inteligentes não acreditam em azar, acreditam em sentido. E é por isso que, enquanto o mundo reclama da vida, elas caminham com o olhar sereno de quem já entendeu que nada é contra. Tudo é parte. Eu não tenho tempo. A fuga disfarçada de falta de prioridade. Dizer eu não tenho tempo é um modo elegante de dizer isso não é importante o suficiente para mim. Mas poucas pessoas têm coragem de admitir isso, porque a frase é confortável. Ela mascara a falta de foco, a dispersão, a ausência de disciplina. E aos ouvidos do mundo, ainda soa como desculpa nobre. Mas para o estoico, não existe falta de tempo. Existe apenas falta de direção. Marco Aurélio escreveu, você não tem pouco tempo, tem muito tempo. O que falta é não desperdiçá-lo. E é exatamente isso. O tempo não é curto, é mal usado. A mente desatenta enche o dia de tarefas, mas esvazia o propósito. Está sempre ocupada, mas raramente produtiva.
E o mais triste é que quem vive dizendo "eu não tenho tempo" cria uma vida que o confirma. O cérebro passa a filtrar tudo sob a lente da escassez. Não dá, não posso, não consigo. Assim, o tempo não falta, foge. E a pessoa que se vê como vítima do relógio perde a chance de ser autora do próprio ritmo. O estoicismo nos convida a encarar o tempo como sagrado. Cada minuto é um campo onde a mente planta o que colherá depois: serenidade ou arrependimento. Por isso, pessoas sábias vivem com presença. Elas não correm, elas decidem. Elas não empurram o essencial, elas o priorizam. E o que não serve ao seu propósito simplesmente é deixado para trás. A mulher ou o homem que compreendeu o valor do tempo fala diferente. Não diz "eu não tenho tempo", mas sim "não é o momento certo". Uma frase de poder, não de fuga. Porque quem diz "não é o momento certo" ainda tem domínio sobre o próprio ritmo. Mas quem diz "eu não tenho tempo" já se tornou refém da urgência alheia. O contraste moral aqui é imenso. O distraído vive reagindo, o consciente escolhendo. O primeiro é escravo do relógio, o segundo é senhor da própria agenda. O primeiro vive com pressa, o segundo com propósito. E essa diferença é o que separa uma vida de ruído de uma vida de significado. O estoico sabe que o tempo é o bem mais valioso, porque é o único que não se pode recuperar. Por isso, ele o usa como um sacerdote usa o silêncio, com respeito. Ele entende que "não tenho tempo" é apenas outra forma de dizer "não estou no controle". E prefere dizer "eu escolho o que merece o meu agora". Experimente trocar a frase "eu não tenho tempo" por "não estou priorizando isso agora". Você sentirá o impacto imediato. Essa simples mudança transforma vitimismo em liderança, responsabilidade em liberdade, porque o tempo não foge de quem o honra. Pessoas inteligentes não deixam o tempo decidir por elas. Elas decidem como o tempo será usado, com consciência, presença e propósito. E quando fazem isso, descobrem que o tempo nunca foi o inimigo. Foi sempre o espelho do que realmente importa. Eu não consigo. A fraqueza que se torna verdade. Quando repetida, eu não consigo. Duas palavras curtas, mas capazes de paralisar uma vida inteira. São o ponto final de muitas histórias que poderiam ter sido escritas até o fim, mas foram abandonadas no meio, porque alguém acreditou que não era capaz. Quem diz "eu não consigo" acredita estar descrevendo uma limitação, mas na verdade está decretando uma sentença. E o cérebro, obediente como um servo fiel, apenas cumpre o que o Senhor ordena. O estoicismo ensina que nada é impossível para quem domina o próprio impulso. Epicteto dizia que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Mas quem repete "eu não consigo" não vê o obstáculo como parte da estrada, e sim como o fim dela. E é por isso que o estoico observa, respira e tenta outra vez. Porque ele sabe que o "não consigo" raramente é verdade. Na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado de limite. A mente fraca confunde dificuldade com impossibilidade. A mente sábia entende que o impossível é só o possível, que ainda não foi tentado com serenidade. E esse é o segredo que separa os que vivem paralisados dos que evoluem em silêncio. Quem diz "eu não consigo" está se escondendo da responsabilidade de tentar. Está pedindo para o universo poupá-lo da frustração. Mas o universo não protege quem foge. Ele desperta quem insiste. Pessoas inteligentes evitam essa frase porque sabem o peso que ela carrega. Sabem que cada "não consigo" vai se acumulando dentro da alma, até que um dia a pessoa começa a duvidar de tudo, até do que já fez. E quando isso acontece, a autossabotagem se torna religião. Mas o sábio corta o mal pela raiz. Ele não alimenta o verbo da desistência. Ele o substitui por algo infinitamente mais poderoso. Ainda não consegui. Percebe a diferença? Eu não consigo. Encerra o caminho. Ainda não consegui. O mantém aberto. Um é sentença. O outro é esperança. Um aprisiona. O outro transforma. O contraste moral aqui é brutal.
Quem acredita em limites fala de medo. Quem acredita em propósito fala de aprendizado. Enquanto o primeiro foge da dor, o segundo entende que a dor é o ingresso para o crescimento. E o estoico sabe que, no final, o corpo pode fraquejar, mas o espírito, quando educado, nunca diz "não consigo". Ele apenas pergunta: como posso tentar diferente? Quando a voz interna sussurrar "não dá", feche os olhos e responda como faria Marco Aurélio: se é possível para um ser humano, então é possível para mim. Essa frase, dita em silêncio, muda a estrutura da alma, porque devolve a responsabilidade, o poder e a fé que a frase anterior roubava. Pessoas inteligentes não se definem pelo que ainda não fizeram. Elas se definem pelo que continuam tentando, mesmo em silêncio. E quando você entender isso, verá que o "eu não consigo" nunca foi sobre força física, mas sobre coragem emocional. E coragem, ao contrário da força, nasce no silêncio dos que não desistem. Ninguém me entende. O grito disfarçado de orgulho e solidão. Ninguém me entende. À primeira vista parece uma frase de alguém sensível, profundo, incompreendido pelo mundo. Mas, sob a lente do estoicismo, ela é algo mais. Uma confissão de isolamento que nasce não da rejeição externa, mas da falta de autocompreensão interna. A verdade é que quem se entende não precisa ser entendido. E é justamente isso que as pessoas inteligentes sabem. A solidão não está na ausência de compreensão alheia, mas na ausência de harmonia consigo mesma. Quando alguém diz "ninguém me entende", está revelando um desejo secreto, o de ser visto, validado, acolhido. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais buscamos ser compreendidos, mais nos afastamos da serenidade, porque colocamos nossa paz nas mãos das percepções dos outros, e o olhar humano é volátil, distraído, imperfeito. As pessoas mudam, interpretam mal, projetam o que são. E se você precisa que elas te entendam para se sentir bem, viverá sempre aprisionada à oscilação das suas opiniões. O estoico entende o oposto. Ele busca compreender, não ser compreendido. Ele não fala para convencer, mas para clarear. Ele não exige escuta, oferece presença. E no silêncio dessa maturidade, descobre algo que muda tudo. A verdadeira compreensão é um ato solitário. Quando Marco Aurélio escrevia seus pensamentos, não era para o mundo, era para si. Ele falava consigo como quem se traduz, lapidando os próprios ruídos mentais até transformá-los em sabedoria. E é assim que age a alma evoluída. Ela deixa de esperar eco e aprende a ser o próprio som. Há um contraste moral poderoso aqui. Quem diz "ninguém me entende", coloca-se no pedestal da vítima. Acredita ser diferente, especial demais para caber no mundo. Mas o sábio não quer ser especial, quer ser livre. E liberdade começa quando você entende que não precisa de aplauso para existir em paz. Pessoas inteligentes sabem que o entendimento é um privilégio, não uma obrigação. Nem todos terão olhos treinados para ver a sua profundidade, e está tudo bem. Nem todos conseguirão ler o idioma da sua alma, e está tudo certo, porque a sua missão nunca foi ser compreendida, mas compreender o que há de eterno em você. O estoico não se entristece quando o mundo não o entende. Ele se alegra por ter encontrado um ponto onde o mundo não pode mais alcançá-lo. Essa é a verdadeira força, a paz que não depende da tradução alheia. Da próxima vez que sentir vontade de dizer "ninguém me entende", pare, respire e pergunte: será que eu mesma já me ouvi o suficiente? Essa pergunta muda a rota, porque desloca o foco do outro para o centro. E é ali, no centro, que mora o silêncio dos sábios. As pessoas mais inteligentes são, muitas vezes, mal interpretadas, não porque falam em códigos, mas porque vivem em profundidade. E profundidade, por natureza, não cabe em qualquer olhar. Por isso, ao invés de lamentar que ninguém te entende, celebre. Você finalmente alcançou um ponto da jornada em que o ruído humano já não dita o compasso da sua alma. Eu não mereço isso. A ilusão do mérito e o orgulho da dor. Eu não mereço isso. Poucas frases soam tão justas e, ao mesmo tempo, tão distantes da sabedoria. Elas nascem do choque entre o que você esperava e o que a vida entregou. São pronunciadas nos momentos em que o sofrimento parece injusto, a ingratidão dói
e a mente clama por explicações que nunca chegam. Mas no fundo, essa frase é o grito de um ego ferido, o de alguém que acredita que o universo deveria recompensar intenções, não ensinar através delas. O estoicismo nos ensina que o universo não distribui castigos nem recompensas. Ele apenas responde à realidade. E a realidade é neutra, até que sua interpretação a colore. Quando você diz, eu não mereço isso, está colocando-se no centro do cosmos, como se a vida girasse ao redor da sua expectativa. Mas a vida é sábia demais para se curvar à nossa compreensão. Ela não se preocupa em ser justa, preocupa-se em ser transformadora. A mente ingênua busca justiça emocional. A mente sábia busca entendimento espiritual. A primeira pergunta, por que comigo? A segunda pergunta, para que comigo? E essa simples troca de palavras muda tudo, porque o porquê alimenta o drama, enquanto o para quê desperta a consciência. As pessoas mais inteligentes entendem que nada chega por acaso. Cada dor, cada perda, cada silêncio é uma lição disfarçada. O que dói, ensina. O que fere, purifica. O que atrasa, direciona. Mas quem diz, eu não mereço isso, se fecha para o aprendizado. Transforma o obstáculo em ofensa e o universo em inimigo. Há um contraste moral profundo entre o que se vitimiza e o que se ilumina. O primeiro vê injustiça, o segundo, sabedoria. O primeiro sente-se punido, o segundo percebe-se chamado. E é aí que nasce a diferença entre viver reclamando da vida e viver compreendendo a vida. Marco Aurélio escreveu: aceite com serenidade tudo o que acontece, pois tudo está de acordo com a natureza do universo. Ele não dizia isso por frieza, mas por lucidez. Quem entende que nada é pessoal, vive leve. Quem entende que tudo é necessário, vive em paz. O estoico não pergunta se merecia. Ele se pergunta o que ainda precisa aprender com isso. Porque para o sábio, o merecimento não é prêmio, é prontidão. A vida não entrega o que é justo, entrega o que é útil. E essa é uma das verdades mais libertadoras que alguém pode compreender. Quando você se vê diante de algo que parece injusto, uma perda, uma traição, uma decepção, não repita, eu não mereço isso. Diga, eu estou sendo lapidada. Porque é exatamente isso que a dor faz. Corta o excesso, molda a estrutura, revela o núcleo. Você não está sendo punida, está sendo polida. As pessoas inteligentes e emocionalmente evoluídas não buscam um mundo justo, mas uma mente justa. E quando a mente é justa, tudo o que chega é aceito com serenidade, mesmo o que dói. Porque elas já entenderam. O sofrimento não vem para destruir, vem para revelar a fortaleza que já estava dentro, esperando ser lembrada. No fim, a frase "eu não mereço isso" morre no mesmo lugar onde nasce o autoconhecimento. E desse silêncio surge uma nova convicção, suave, mas inabalável. Talvez eu não tenha merecido, mas precisava viver isso para me tornar quem sou. Eu desisto. A ilusão do fim e o poder de recomeçar em silêncio. Eu desisto. Duas palavras curtas, pronunciadas quase sempre em voz trêmula, meio lamento, meio rendição. Mas por trás delas, existe algo muito maior. Um pedido de pausa que nas bocas apressadas se confunde com fracasso. O problema é que, quando você repete "eu desisto" com convicção, não está apenas encerrando um ciclo, está convencendo o próprio inconsciente de que a dor é maior que a fé. E quando a dor se torna mais alta que a fé, o propósito morre em silêncio. Para o estoico, desistir não é o fim, é apenas um tipo de desordem mental. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E é por isso que as pessoas sábias não desistem, elas redirecionam. Elas entendem que o universo muda o caminho quando a alma resiste ao destino. Desistir é virar as costas à dor. Recomeçar é olhar para ela de frente e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Quando alguém diz "eu desisto", o que está realmente dizendo é "não quero mais sentir". E o estoicismo responde: sentir não é o problema. Apegar-se ao sentimento é. Pessoas inteligentes compreendem que o cansaço é humano,
mas a desistência é escolha. Elas descansam, respiram e voltam. Elas sabem que a mente tem um ciclo. Primeiro dói, depois entende, por fim transforma. Mas quem desiste antes da transformação vive repetindo a dor em diferentes formas, com novos nomes e velhos padrões. Há um contraste moral profundo entre quem desiste e quem pausa. O primeiro abandona por medo. O segundo silencia por sabedoria. O primeiro foge do desconforto. O segundo o observa até que a verdade se revele. O primeiro diz, acabou. O segundo pergunta, e se for só o começo disfarçado? O estoico entende que nada se perde no universo. Tudo se transforma. Assim, ele não diz, eu desisto. Ele diz, eu me recolho para compreender. Essa é a diferença entre o colapso e o renascimento. Entre quem cansa da dor e quem aprende a se curar com ela. Desistir é declarar derrota. Recolher-se é preparar o terreno. E a alma sábia sabe que algumas vitórias exigem silêncio antes do próximo passo. A pessoa inteligente e emocionalmente evoluída não mede progresso pelo quanto avança, mas pelo quanto permanece fiel a si. Ela entende que mesmo as pausas têm propósito, porque até o coração, mestre da constância, precisa de um instante entre um batimento e outro. E assim, ela aprende a arte de parar sem abandonar, de descansar sem desistir. Da próxima vez que sentir vontade de dizer eu desisto, respire e diga, eu continuo, mas de outro modo. Essa simples mudança muda a rota energética da sua vida. Ela te tira da vibração da derrota e te coloca na vibração da reconstrução. Porque na linguagem do universo, não há desistência. Há apenas movimento. As pessoas sábias sabem que a alma também precisa de pausas, mas jamais de desistência. Porque o caminho do autoconhecimento é feito de quedas que parecem fins, mas são apenas portais. E quando você atravessa o portal, percebe, não era o fim, era o começo de uma versão mais consciente de si mesma. No fim, eu desisto é apenas uma mentira temporária dita por uma mente cansada. A alma, essa sim, nunca desiste. Ela apenas espera que você se lembre do motivo pelo qual começou. Eu já sei. O orgulho disfarçado de sabedoria e o fim do aprendizado. Eu já sei. Poucas frases soam tão inofensivas e, paradoxalmente, tão perigosas. Ela costuma sair da boca com um ar de autoconfiança, como se fosse um atestado de lucidez. Mas, na verdade, é o eco sutil do orgulho, a armadilha mais refinada que o ego constrói para impedir a alma de evoluir. Porque, no instante em que você acredita que já sabe, o universo para de te ensinar. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, costumava dizer: não é possível aprender aquilo que se acredita já saber. Ele compreendia que o conhecimento verdadeiro não é um acúmulo de informações, mas um estado de humildade permanente. E é essa humildade que falta quando alguém diz, eu já sei. Essa frase não é sabedoria, é resistência. É a mente se fechando para não precisar mudar. A pessoa sábia, ao contrário, jamais se encerra no saber. Ela desconfia de tudo que sabe, justamente para permanecer viva no aprendizado. Ela entende que o conhecimento que não se renova apodrece, e que a verdade não é estática, é pulsante, mutável, infinita. Por isso, quando alguém lhe diz algo que já ouviu 1000 vezes, ela escuta como se fosse a primeira, porque sabe que cada instante carrega um novo significado para quem tem olhos novos. Eu já sei, é a frase dos que envelheceram por dentro antes da hora, dos que trocam curiosidade por soberba e presença por pressa, dos que confundem informação com sabedoria, esquecendo que o verdadeiro saber não é o que você repete, mas o que transforma sua conduta. A diferença entre o erudito e o sábio é simples. O erudito fala sobre o que sabe, o sábio vive o que aprendeu. O contraste moral aqui é profundo. Quem diz, eu já sei, busca ter razão. Quem realmente sabe, busca compreender. Quem se protege com a certeza, teme o vazio. Quem abraça o mistério, cresce no silêncio. Porque o verdadeiro conhecimento não infla, liberta. Pessoas inteligentes, emocionalmente maduras, têm uma relação de reverência com o aprendizado.
Elas não esperam ser ensinadas apenas pelos mestres, mas pela vida. E a vida fala o tempo todo, especialmente quando você para de fingir que já sabe tudo. O sábio vê lições no que os outros chamam de rotina. Ele aprende com o erro, com o silêncio, com o desconforto, com o espelho e, sobretudo, com as pessoas que o irritam, porque sabe que a irritação é o professor mais severo da alma. O estoico sabe que o eu já sei é o começo da estagnação. Ele prefere dizer: quero entender mais profundamente. Essa frase, dita com sinceridade, abre portas invisíveis. Porque, quando a mente se declara aprendiz, o universo responde como mestre, e o aprendizado retorna, em forma de sincronicidades, intuições, novas oportunidades e encontros. Da próxima vez que sua mente disser "eu já sei", sorria e responda a si mesma: mas será que eu vivo o que sei? Essa simples pergunta desmonta o ego e abre espaço para a consciência. E é nesse espaço que o verdadeiro saber floresce. As pessoas mais inteligentes são as que vivem em permanente estado de curiosidade. Elas sabem que a sabedoria não é uma conquista, mas um fluxo, e por isso continuam aprendendo com tudo e todos, até com o próprio silêncio. No fim, "eu já sei" é uma cortina de ferro que separa você do infinito. Mas o coração humilde, que ainda se permite aprender, nunca envelhece. Porque o verdadeiro sábio sabe apenas uma coisa com absoluta certeza: que ainda há muito a descobrir. Isso não vai dar certo. O medo disfarçado de realismo e o fim da fé estoica. Isso não vai dar certo. A frase nasce quase sempre envolta em razão, como se fosse prudência, como se previsse o futuro com sabedoria. Mas na maioria das vezes, ela não vem da razão, vem do medo. É o disfarce perfeito da covardia emocional. O sussurro da mente que tenta se proteger da frustração antes mesmo de tentar. Ela soa lógica, mas é espiritual e energeticamente derrotista, porque toda vez que você afirma que algo não vai dar certo, está anunciando ao universo sua recusa em cocriar com ele. O estoicismo ensina que a serenidade não está em prever o que virá, mas em agir bem, aconteça o que acontecer. Sêneca dizia: aquele que teme o sofrimento sofre antes que ele venha. E é exatamente isso que o "isso não vai dar certo" faz. Te faz sofrer por algo que ainda nem existe. É o medo travestido de sabedoria, o pessimismo mascarado de prudência. Mas o sábio sabe. A verdadeira prudência não é evitar o risco, é não ser escravizado por ele. Pessoas inteligentes entendem que a mente humana é perita em construir profecias autodestrutivas. Quando você repete "isso não vai dar certo", sua energia se organiza para confirmar o fracasso. Você não vê mais as portas, apenas as paredes. Você não busca saídas, apenas justificativas para desistir. E assim, a profecia se cumpre. Não porque era destino, mas porque foi declarada. O contraste moral aqui é claro. A mente medrosa acredita que prever o fracasso é segurança. A mente sábia entende que é prisão. A primeira se protege não tentando. A segunda se protege confiando. A primeira pensa: e se eu falhar? A segunda pensa: e se eu aprender? A diferença é mínima nas palavras, mas imensa na vibração. O estoico não precisa acreditar que tudo dará certo. Ele apenas aceita o que vier com grandeza. Porque sabe que o sucesso não é a ausência de erro, mas a permanência do propósito. Ele entende que nada dá errado para quem age com consciência, porque até o erro é caminho. E é por isso que pessoas emocionalmente evoluídas não dizem "isso não vai dar certo". Elas dizem "vamos ver o que posso aprender com isso". Essa frase não é otimismo ingênuo, é fé racional, a combinação mais poderosa que existe. A alma sábia entende que a vida é laboratório, não espetáculo, que o erro não é falha, é método, e que o único modo de descobrir o possível é atravessando o impossível. Por isso, ela prefere o risco do fracasso à prisão da inércia, porque sabe que, no fim, é preferível cair tentando do que sobreviver calada no território do medo. Da próxima vez que a voz interna sussurrar "isso não vai dar certo", sorria e responda "e se der?". Essa pergunta simples é uma oração camuflada. Ela muda o campo de energia em torno de você, porque convida o universo a participar da tentativa.
E o universo sempre responde a quem tem coragem de tentar. Pessoas inteligentes não temem o incerto. Elas sabem que o incerto é o berço de tudo que é grandioso. A mente comum busca garantias. A mente sábia busca experiências. Porque a sabedoria não está em prever o futuro, mas em permanecer em paz, aconteça o que acontecer. No fim, a frase "isso não vai dar certo" não fala sobre o mundo. Fala sobre o tamanho da sua fé. E quando você troca o medo por confiança, o improvável começa a se curvar ao seu movimento. Porque a vida sempre conspira a favor de quem ousa, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vai dar certo. Eu já fiz tudo o que podia. A armadilha da autocomiseração e o desconhecimento da força interior. Eu já fiz tudo o que podia. Essa é uma das frases mais perigosas que a mente cansada pode pronunciar. Ela soa como honestidade, mas é exaustão travestida de verdade. É o grito sutil de quem acredita ter chegado ao limite, quando, na verdade, apenas esbarrou no medo de ir além. O ser humano raramente conhece o próprio limite. Ele conhece apenas o ponto em que a mente tenta protegê-lo da dor de continuar. O estoicismo ensina que não há limite para a alma disciplinada. O corpo pode se cansar, a vontade pode oscilar, mas a centelha interna, aquela que nasce da consciência, não se esgota. Marco Aurélio escreveu: "Quando não puderes correr, anda. Quando não puderes andar, rasteja. Mas nunca te detenhas." Essa frase contém toda a essência do espírito estoico. Seguir, mesmo quando não há força. Continuar, mesmo quando tudo diz que não vale a pena. Porque o verdadeiro limite não é físico, é psicológico. Quando alguém diz, "eu já fiz tudo o que podia", geralmente não está falando de esforço, mas de frustração. O que quer realmente dizer é, "eu fiz tudo o que sabia fazer." E é aqui que mora a diferença. Porque o sábio entende que, se o que fez não funcionou, é hora de aprender algo novo. Não de desistir. O estoico não se desespera quando o resultado não vem. Ele observa o método, ajusta o passo, muda a forma. Ele sabe que o resultado não define o valor da ação, define apenas o estágio do aprendizado. Pessoas inteligentes não se declaram esgotadas do possível, porque sabem que o possível se expande à medida que a consciência desperta. Elas reconhecem que a mente humana mente. Quando diz "não posso mais", quer apenas descanso, não desistência. E o descanso é sagrado, mas a desistência é traição. Traição à força que ainda dorme dentro, esperando o chamado da perseverança. O contraste moral aqui é cristalino. O ego quer encerrar ciclos antes da hora, para não lidar com a incerteza. A alma quer amadurecer dentro da espera. O ego quer controlar o resultado. A alma quer compreender o processo. E o estoico vive para servir à alma, não ao ego. Por isso ele nunca diz, "eu já fiz tudo o que podia." Ele diz, "ainda há algo que posso compreender melhor." Essa simples mudança de foco é revolucionária. Porque quando você entende que ainda há algo a aprender, recupera o poder que o desespero roubou. A mente cansada vê muros, a mente desperta vê portais. E é através desses portais invisíveis, os que se abrem dentro de nós, que as transformações mais silenciosas acontecem. Pessoas sábias sabem que o esforço não é medido em resultados, mas em presença. Você pode tentar 1000 vezes e falhar, e ainda assim estar mais perto da verdade do que quem nunca tentou. Porque a alma se expande toda vez que você insiste, mesmo sem saber o final. E é exatamente nesse território, o da incerteza perseverante, que nascem os milagres. Quando sentir vontade de dizer, "eu já fiz tudo o que podia", pare e respire. Talvez não seja a hora de desistir. Talvez seja a hora de mudar o modo, o olhar, o ritmo. A vida raramente pede mais força, pede mais consciência. E a consciência, quando desperta, te mostra que ainda há um caminho invisível que o cansaço não conseguiu apagar. O estoico sabe, enquanto há respiração, há escolha. E enquanto há escolha, há poder. Por isso a frase, "eu já fiz tudo o que podia", morre no silêncio dos que compreendem que o limite é apenas o convite da vida para descobrir uma nova versão de si mesma. Eu não sou capaz. A autoimagem distorcida e o sabotador invisível da mente. Eu não sou capaz. São 4 palavras pequenas, mas com o poder de reescrever o destino de quem as pronuncia.
Essa frase nasce no subterrâneo da alma, lá onde vivem as comparações, os traumas e as cicatrizes do passado. Ela é o sussurro do medo vestido de humildade, a voz do sabotador interno disfarçada de realismo. Mas, no olhar do estoico, essa frase é a mais perigosa de todas, porque destrói o alicerce sobre o qual a sabedoria é construída, a confiança na própria razão e força interior. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar sua própria mente. E é justamente a mente, quando não domada, que se torna o pior inimigo. Quando você repete, eu não sou capaz, não está descrevendo uma limitação, está criando uma. Porque o cérebro não distingue realidade de convicção. Ele molda a sua percepção de acordo com o que acredita ser verdade. E se você acredita ser incapaz, começará a agir como alguém que precisa provar isso o tempo todo. A autossabotagem, então, deixa de ser exceção e vira estilo de vida. A mulher sábia, o homem sábio, não negam suas limitações, mas também não as transformam em identidade. Eles sabem que a incapacidade é sempre temporária, mas a crença nela é o que a eterniza. Por isso, quando tropeçam, não dizem, eu não sou capaz. Dizem, ainda não aprendi a fazer isso. Essa simples mudança linguística contém o poder de mudar o rumo de uma existência. Porque enquanto a primeira frase fecha portas, a segunda abre caminhos. A primeira é sentença, a segunda, processo. Há um contraste moral profundo entre a humildade e a autodepreciação. A humildade reconhece a distância, mas acredita na travessia. A autodepreciação, por outro lado, constrói muros e os chama de abrigo. Ela impede o crescimento em nome da autoproteção. E quem vive assim se torna prisioneiro do próprio medo de tentar. O estoico sabe que o potencial não nasce da certeza, mas da disposição em se testar. Ele entende que a capacidade é consequência da ação, não o contrário. Você não se torna capaz antes de agir. Você se torna capaz por agir. Por isso, ele substitui a dúvida pela disciplina. E essa disciplina, repetida em silêncio, transforma a fraqueza em domínio. Pessoas inteligentes sabem que o medo de falhar é o disfarce mais convincente da incapacidade. Mas a verdade é que ninguém nasce pronto. Você não aprende a ser forte antes da dor. Não aprende a ser sábia antes da queda. Não aprende a confiar antes de ter que andar no escuro. E é justamente aí, na travessia, que a capacidade se revela. Quando sua mente repetir, eu não sou capaz, pare por um instante e pergunte, quem me convenceu disso? A resposta provavelmente virá em forma de lembranças, professores, pais, amores, comparações, momentos em que você acreditou ser menos. Mas o estoico não vive preso a narrativas antigas. Ele as observa com compaixão e, em seguida, as deixa ir. Porque sabe que toda história de impotência é, na verdade, o prólogo de uma história de superação. A alma sábia aprende a usar o não sou capaz como ponto de partida. Ela o transforma em desafio, em motor, em propósito. E quando o mundo duvida dela, ela sorri, porque já entendeu que a única aprovação que importa é a do próprio espírito. No fim, a frase eu não sou capaz morre no mesmo lugar onde nasce a fé em si. Porque quando você começa a agir apesar do medo, percebe, a incapacidade nunca existiu. Existia apenas a crença de que você precisava pedir permissão para ser grande. Eu sempre estrago tudo. A mentira da autoculpa e o ciclo invisível da vergonha. Eu sempre estrago tudo. Essa frase é uma confissão sem julgamento, um desabafo que parece humilde, mas na verdade é um veneno lento que corrói a autoestima. Ela nasce da vergonha, daquela ferida antiga que faz você acreditar que não importa o quanto tente. O erro sempre será o seu destino. Mas o estoicismo ensina que a vergonha é apenas a memória de um erro que ainda não foi transformado em sabedoria. E quem vive dizendo, eu sempre estrago tudo, não está se punindo, está se aprisionando. Pessoas inteligentes entendem que o erro não é uma marca de fracasso, mas uma ferramenta de lapidação. É através dele que a consciência se expande, que a percepção amadurece, que o caráter é forjado. Sêneca dizia, nenhum homem é mais digno de perdão do que aquele que se arrepende. Mas o arrependimento não é autodepreciação.
O verdadeiro arrependimento é aprendizado. E o aprendizado exige que você olhe o erro com honestidade, mas também com compaixão. A mente que repete "eu sempre estrago tudo" está presa em um ciclo inconsciente de culpa e repetição. Quanto mais acredita nessa frase, mais se comporta como alguém destinado a confirmar a profecia. E sem perceber, cria exatamente as situações que teme. Esse é o poder da crença. Ela transforma o medo em roteiro e o passado em espelho. Mas o estoico rompe esse ciclo ao trocar a autocrítica pela autoobservação. Ele diz: "Eu fiz o melhor que sabia naquele momento, e agora sei mais." Essa frase, simples e honesta, muda o eixo de energia. Ela não nega o erro, mas o reintegra à jornada. Ela devolve à mente o poder de agir de novo, sem carregar o peso da condenação. Porque a culpa é uma âncora. Ela não te impede de existir, apenas te impede de avançar. Mas a consciência é um farol. Ilumina o caminho sem precisar apagar o passado. O contraste moral aqui é delicado e profundo. Quem vive na culpa acredita estar sendo moralmente justo, quando na verdade está sendo espiritualmente cruel consigo mesmo. A alma sábia não busca punição, busca entendimento. Ela entende que, para evoluir, é preciso perdoar a própria ignorância de ontem. O erro foi parte do caminho, não uma mancha eterna. O estoico não diz "eu sempre estrago tudo", porque sabe que o "sempre" é uma mentira. Nada é permanente, nem o erro. Ele prefere dizer "dessa vez, aprendi mais cedo." E essa frase, quando dita em voz baixa, é um ato de libertação, porque quem aprende cedo sofre menos. Quem se perdoa, cresce, e quem cresce, transforma o passado em força. Quando sua mente quiser repetir "eu sempre estrago tudo", pare e observe. Não é você quem fala, é a voz antiga da culpa, que ainda não percebeu que você já mudou. Abrace essa voz como se acolhe uma criança assustada. Diga a ela: "Agora eu sei melhor, e posso fazer diferente." Essa é a cura. Essa é a coragem. Essa é a sabedoria estoica em ação. As pessoas mais inteligentes não vivem negando seus erros. Vivem os usando como degraus. Cada falha, cada arrependimento, cada queda é apenas um convite à consciência. Porque a alma não se define pelas vezes que tropeça, mas pela serenidade com que se levanta. No fim, "eu sempre estrago tudo" é a forma mais triste de negar o próprio potencial. Mas quando o estoico se levanta após o erro e diz "ainda há algo em mim que deseja fazer o bem", o universo o escuta e o transforma, porque a luz da consciência é sempre mais forte que a sombra da culpa. Não vale a pena. O desânimo disfarçado de lógica e o desligamento da alma não vale a pena. 3 palavras simples, ditas quase sempre com resignação, mas que escondem uma rendição mais profunda: a desistência da esperança. Elas soam racionais, ponderadas, até sensatas, mas, para o estoico, são um sinal silencioso de afastamento da alma. Porque o que é a pena, senão o esforço que conduz à evolução? E o que é o valor, senão o significado que escolhemos atribuir a cada luta? Dizer "não vale a pena" é declarar que o caminho perdeu o sentido. Mas o sentido, ensina o estoicismo, não é algo que a vida entrega, é algo que você cria. Sêneca escreveu: "Não é que as coisas sejam difíceis porque não ousamos, mas não ousamos porque são difíceis." Essa frase desmonta a lógica do desânimo. A vida não deixa de valer a pena, é o olhar que deixa de ver o valor. A mente exausta busca alívio, não clareza. E o "não vale a pena" nasce exatamente desse cansaço de tentar sem ver retorno. Mas quem enxerga a vida com olhos de sabedoria, entende que o valor não está no resultado, mas no que a jornada desperta dentro de você. Mesmo o fracasso é fértil quando cultivado com consciência. A dor, quando acolhida, se transforma em profundidade. E o esforço, quando direcionado com amor, se torna legado. As pessoas inteligentes não medem o valor de uma ação pela recompensa, mas pelo alinhamento. Elas perguntam: "Isso reflete quem quero ser?" E não, "Isso vai me dar o que quero?" Essa diferença muda tudo, porque o que é pena para o ego é propósito para a alma. O ego quer retorno,
A alma quer significado. O ego busca vantagem, a alma busca evolução, e é por isso que o sábio continua, mesmo quando ninguém aplaude. O contraste moral aqui é revelador. Quem diz não vale a pena, vive prisioneiro da utilidade imediata. Quem vive pela sabedoria, entende que tudo vale, até o que dói. O primeiro quer evitar o desperdício, o segundo quer compreender o sentido. E enquanto o primeiro coleciona decepções, o segundo acumula entendimento. O estoico não espera que tudo tenha um final feliz. Ele busca um final consciente. Ele sabe que nem todo esforço gera o resultado desejado, mas todo esforço gera crescimento. E o crescimento em si é o prêmio invisível que só os lúcidos percebem. Por isso, quando o mundo diz não vale a pena, o estoico responde: vale sim, porque me torna mais forte, mais leve e mais verdadeiro. Da próxima vez que sentir a tentação de desistir, respire e pergunte: será que é a vida que perdeu o valor, ou fui eu que perdi o olhar? Essa pergunta é o antídoto do cansaço espiritual, porque o olhar que busca propósito o encontra até nas ruínas. O olhar que busca prazer o perde até nas vitórias. Pessoas sábias sabem que o valor não está no que se ganha, mas no que se aprende. E mesmo quando tudo parece em vão, há sempre uma semente de consciência germinando no invisível. Ela não é vista pelos olhos comuns, mas sentida pela alma desperta. E essa alma, serena, paciente e persistente, é a que, no fim, sempre descobre que tudo valeu a pena, porque tudo a aproximou de si mesma. Eu não tenho sorte. O ciclo da comparação e a cegueira da gratidão estoica. Eu não tenho sorte. É o lamento moderno da alma distraída, o sussurro de quem olha para a vida dos outros e sente que a própria é um terreno árido onde nada floresce. Mas para o estoico essa frase não fala sobre destino, fala sobre percepção. Porque a sorte não é um evento, é uma lente. E quem vive acreditando que a vida distribui bênçãos aleatoriamente, ainda não compreendeu que a fortuna sorri para quem aprende a enxergá-la. Marco Aurélio escreveu: tudo o que te acontece foi preparado para ti desde a eternidade. Essa frase não romantiza o sofrimento. Ela o coloca em contexto. Nada é acaso. Nada é perda pura. Nada é sorte cega. O universo não joga dados. Ele devolve vibração. E assim, cada acontecimento, bom ou ruim, é apenas um espelho da consciência com que você vive. Quando você diz, eu não tenho sorte, está na verdade dizendo, não vejo sentido no que tenho. Está escolhendo focar na falta, não na abundância. E a vida, obediente, devolve exatamente o que você enxerga. O olhar que busca gratidão encontra milagres diários. O olhar que busca escassez transforma até o que é belo em peso. O estoico não tem sorte porque não acredita nela. Acredita em coerência. Ele entende que colhe o que planta e planta o que repete. Por isso, fala com cuidado, pensa com presença e age com integridade. Essa é a sua sorte, a serenidade de quem vive alinhado. Há um contraste moral nítido entre quem reclama e quem reconhece. O reclamante vive preso ao que falta. O reconhecedor vive em comunhão com o que é. Um se torna cego pela comparação. O outro se torna lúcido pela gratidão. E a gratidão, para o estoico, não é emoção. É disciplina espiritual. É acordar todos os dias e lembrar: nada me é devido, tudo me é dado. As pessoas inteligentes sabem que a sorte é o nome que damos às consequências da consciência. Quando você age com sabedoria, atrai sincronicidades. Quando age com descuido, colhe lições. Mas em ambos os casos, há aprendizado. E o aprendizado é sempre favorável, mesmo quando dói. Por isso, o sábio olha para trás e percebe: tudo o que parecia azar era apenas o universo empurrando-o para o caminho certo. O estoico não diz, eu não tenho sorte. Ele diz, tudo o que acontece me serve. Essa frase contém o poder da aceitação e a força da fé racional, porque não se trata de passividade, mas de confiança. Ele sabe que a sorte é uma forma de distração para os que ainda não aprenderam a ver o sagrado na rotina. E assim, transforma cada perda em lição, cada dor em direção, cada aparente atraso em preparação,
Da próxima vez que você sentir vontade de dizer "eu não tenho sorte", pare e olhe ao redor. Veja o ar que respira, o corpo que te serve, as batalhas que te forjaram, as pessoas que te ensinaram, até as que te feriram. Tudo está a teu favor, mesmo quando parece o contrário. A vida, vista de perto, pode parecer caos, mas de longe revela um desenho perfeito. Pessoas sábias não pedem sorte. Elas cultivam serenidade, porque sabem que, quando a mente é grata, o destino se torna generoso, e quando você para de competir com o caminho dos outros, começa a florescer no seu. No fim, a frase "eu não tenho sorte" é apenas um lembrete de que você ainda não olhou com olhos despertos para o que já possui. O estoico não espera bênçãos caírem do céu. Ele as reconhece no chão onde pisa. E nesse instante de consciência percebe: a sorte sempre esteve aqui, disfarçada de lição, o silêncio de quem já entendeu. Quando você chega até aqui, algo muda. Não é apenas o entendimento das frases, é o reconhecimento silencioso de tudo o que havia por trás delas. Medo, orgulho, autodefesa, dor. Cada uma dessas palavras proibidas é uma janela para dentro de você, e ao aprender a fechá-las com consciência, você não se cala, você se eleva. As pessoas inteligentes e, acima de tudo, conscientes, não falam menos por timidez. Elas falam menos porque aprenderam a ouvir a própria alma antes de dar voz ao impulso. Elas não precisam provar o que já sabem. Não buscam atenção porque emanam presença. E, sobretudo, não tentam convencer o mundo, porque entenderam que o mundo é apenas o reflexo do que carregam dentro. O estoicismo, em sua essência mais pura, é o domínio sobre o verbo, porque o verbo é criação. Cada palavra é uma semente lançada no solo da mente. Algumas florescem em paz, outras em tormenta. E quem domina a fala domina o destino. É por isso que os sábios falam pouco, não por medo de errar, mas por respeito ao poder que cada palavra carrega. As 15 frases que você aprendeu aqui são o espelho das ilusões mais comuns da mente humana: o desespero que se finge de cansaço, o orgulho que se disfarça de sabedoria, o medo que se mascara de prudência. Mas agora você sabe, por trás de cada expressão impensada, existe um padrão que te prende. E por trás de cada silêncio consciente, existe uma alma que desperta. O estoico não busca o controle dos outros, busca o autodomínio. Ele entende que a verdadeira fortaleza é a serenidade diante daquilo que não se pode mudar. Ele observa, compreende, respira e age quando o coração e a razão caminham juntos. Esse é o segredo da presença inesquecível. É a sabedoria que faz de uma mulher ou de um homem um farol em meio ao caos. A capacidade de não reagir como o mundo espera. Quando você aprende a não pronunciar as frases da fraqueza, começa a escrever uma nova linguagem. A linguagem da serenidade. A dos que não precisam ser compreendidos para compreender. A dos que não precisam vencer para evoluir. A dos que encontraram força na entrega e clareza na dor. As pessoas sábias não se apagam, nem se impõem. Elas emanam. Elas caminham em silêncio, mas o silêncio delas tem peso. É o silêncio de quem não se apressa em explicar, porque já vive em harmonia com o inexplicável. De quem não exige reparação, porque já transformou a dor em sabedoria. De quem não fala de sorte, porque reconhece sentido. No fim, tudo o que você não diz passa a falar por você. O modo como observa, reage, escolhe e respira se torna o seu verdadeiro discurso. E é aí que o magnetismo estoico acontece. Quando você se torna tão íntegra, tão serena e tão lúcida, que a própria presença se transforma em mensagem. As pessoas inteligentes não precisam levantar a voz. O mundo se silencia para ouvi-las. E isso talvez seja o maior poder de todos. Ser compreendida mesmo quando não se explica. Você não é as frases que um dia disse em desespero. Você é o silêncio que está aprendendo a sustentar agora. E nesse silêncio mora tudo o que o ruído do mundo nunca poderá te dar. Autodomínio, paz e uma presença inesquecível.